Para um sistema de translação, a segunda lei de Newton diz que o somatório das forças é igual ao produto da massa pela aceleração. A terceira lei de Newton diz que quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são sempre iguais em módulo e têm sentidos opostos. Iniciando a análise pelo bloco de massa m do lado esquerdo, o qual é considerado em repouso, ao ser aplicada a força F de t, os elementos do sistema se comportarão a fim de manter o estado atual, que é o repouso, se opondo ao movimento. Então, o diagrama de corpo livre tem a força F de t para a direita e as duas forças das duas molas para a esquerda. A força F de t para a direita puxa a mola K à esquerda do bloco para a direita. Logo, ela se opõe com uma força para a esquerda. E a força F de t também empurra a mola à direita do bloco para a direita, gerando uma oposição para a esquerda. No movimento em apenas um eixo, a força da mola corresponde à constante elástica K vezes a variação da posição, que corresponde à deformação da mola, podendo ser uma compressão ou então um alongamento, e a força do amortecedor é igual à constante B multiplicado pela derivada da variação da posição. Então, considerando para a direita como sentido positivo, o somatório das forças no eixo x, que é igual a mais F de t, porque aponta para a direita, menos a força da mola à esquerda do bloco, menos a força da mola à direita do bloco, é igual à massa do bloco, que é m, vezes a sua aceleração. Analisando cada elemento, sendo a posição inicial do bloco como referência, ou seja, com valor zero, a mola K da esquerda tem uma extremidade presa à parede e a outra ao bloco. Portanto, somente a segunda pode alterar o estado inicial. Neste caso, supondo um movimento de extensão para a direita. Então, a força da mola é igual à constante K vezes a posição x1. A mola da direita tem uma extremidade presa ao bloco esquerdo, de massa m, e a outra ao bloco direito, também de massa m. Portanto, a força depende das duas posições. Considerando a segunda como estática, pois o bloco analisado é o da esquerda, a qual é descrita por x1, tem-se que a força dessa mola é igual à sua constante elástica, que é K, vezes x1 menos x2, que é a posição final menos a posição inicial. Substituindo na segunda lei de Newton, lembrando que a aceleração é a derivada segunda da posição, neste caso do bloco m da esquerda, tem-se a força F menos K vezes x1, menos K, que multiplica x1 menos x2, é igual a m vezes a derivada segunda de x1. Isolando F, ela é igual a massa vezes a derivada segunda de x1, mais K vezes x1, mais K vezes x1 menos x2. Agora, analisando o segundo bloco, relembrando a terceira lei de Newton, a mola KD, que é a mola da direita, por ter gerado uma força para a esquerda, faz o mesmo para a direita, ou seja, a força com o mesmo módulo, mas com um sentido oposto. Sendo essa força, a forma como F de t é transmitida ao bloco da direita. O amortecedor tem uma extremidade presa à parede, portanto a força
só depende da posição x2, e substituindo na segunda lei de Newton, tem-se K, que multiplica x1 menos x2, que é a mesma força usada anteriormente, apenas com o sinal invertido, porque agora ela aponta para a direita, menos B vezes a derivada de x2 é igual à massa do bloco da direita vezes a sua aceleração, que corresponde à derivada segunda da posição x2. Então é possível escrever a equação como a massa m vezes a derivada segunda de x2 mais a constante k, que multiplica x2 menos x1, mais b, que multiplica a derivada da posição x2, igual a zero. Com isso, é possível usar a analogia força-corrente, na qual o capacitor corresponde ao bloco de massa m, o indutor corresponde a 1 sobre a constante elástica da mola e a resistência corresponde ao inverso do coeficiente viscoso B. Então, tem-se a força, que é a fonte, à esquerda do bloco, que é o capacitor, do lado esquerdo, assim como a mola, representada pelo indutor. Entre os dois blocos, ou seja, entre os dois capacitores, há uma mola, ou seja, um indutor, e à direita do bloco, que é o capacitor da direita, há um amortecedor, representado pela resistência.